A Constituição brasileira está completando 25 anos. Hoje a gente começa a contar essa história de como a Carta Magna foi feita e quais são as consequências que sentimos no nosso dia a dia. Promulgada. E assim se passaram 25 anos. 1º de fevereiro de 1987, data da instalação da Assembleia Nacional Constituinte. Chegar até aqui não foi fácil. 3 anos antes, o país tinha saído de uma ditadura que durou mais de 2 décadas. Mas as forças aliadas ao regime militar tentavam controlar a transição para a democracia. Aprovar uma lei na Constituição era marcar um gol, uma emoção profunda, porque não era fácil aprovar as propostas. Não era porque nenhuma das correntes políticas tinha maioria de votos. Nem a direita, nem a esquerda, nem o centro, nenhum desses segmentos conseguia aprovar sozinho o que desejava. E por isso, esses grupos se afastavam ou se uniam conforme a situação. As alianças às vezes não eram as mesmas dependendo dos temas. No campo político uma aliança era de um jeito, no campo econômico era outro. O plenário trabalhava até de madrugada. Alguns discursos entraram para a história, como o da aprovação da licença paternidade. Eu me senti ultrajado, humilhado. Quando o presidente Ulisses Guimarães leu a minha emenda, o plenário não parava de rir. E consegui fazer com que o plenário passasse do riso à emoção e depois à aprovação da... Anuncio a seguinte destaque. Ele é aditivo, não é modificativo, nem substitutivo do mesmo artigo. E a emenda que acaba de ser aprovada reza o seguinte: é de autoria dos nobres constituintes Luiz Soia, Alceni Guerra, aditivo, bem como, nas mesmas condições, licença paternidade de 8 dias aos que preencham requisitos fixados em lei. É uma homenagem ao homem gestante. Como justificativa da proposição, podíamos lembrar o que disse o grande talento de Chico Anísio: ao dia da mãe. E o dia do homem é precisamente 9 meses antes do dia da mãe. Muito bem. Justificativa da proposição. Vamos a votá-la. Acho que não precisa ser justificada, porque é evidente. E eu vi a alegria dos homens que aqui se encontram a respeito da proposição. O autor quer falar? Apesar... Vamos votar? Mandei fazer gracioso, não oneroso. Né? Não, completamente. Está inscrito em primeiro lugar o nobre autor da proposição, nosso companheiro Luiz Soia. Não dou a palavra ao nobre constituinte Alceni Guerra. Senhor presidente, senhores constituintes, senhoras constituintes, eu me confesso evidentemente amargurado com a chacota e com os risos. Recebi ontem à tarde do nobre líder Mário Covas algo muito semelhante. Fui lhe pedir o apoio para a emenda e ele me disse, depois de uma sonora gargalhada: quero ver você defender isso na frente dos seus amigos do Centrão. Não estava escrito e não queria defendê-la. Mas as colocações bem-humoradas, e eu as considero, senhor presidente,
um pouquinho exageradas nesse momento, que provocaram o riso dessa Assembleia, me obrigaram a vir a essa tribuna defender uma emenda que eu considero da mais alta seriedade. Suas origens, senhor presidente, remontam à minha época anterior de constituinte, como médico pediatra. Há 10 ou 12 anos atrás, frequentemente me deparava com uma mulher que, tendo acabado de dar à luz a um filho e estando impossibilitada de assisti-lo, não podia ter ao seu lado o seu marido, o seu companheiro, o pai da criança, que naquele momento era muito importante para a preservação, senhores constituintes, da sua família, que eu considero a célula máter da sociedade. E me lembro, senhor presidente, de alguns casos que vou lhe relatar. Me lembro de uma mulher jovem, bela, negra, que, por uma infelicidade, num acidente lamentável de parto, entrou em coma. E fui companheiro e médico do seu marido durante vários dias, que transitava do meu consultório, transitava para o berçário e transitava para a porta da UTI. E só descansou quando sua mulher, já morta, foi enterrada. Alguns dias depois, na primeira consulta feita para o seu filho, o Pedro, dispensado da construtora, porque esteve ao lado da sua mulher, me disse: doutor, preciso agora de um pouco do seu dinheiro. Me dei conta da importância do momento histórico do nascimento de um filho do casal pela primeira vez naquele momento. Alguns anos depois, alguns meses depois, Olga, minha funcionária da Previdência Social, teve um filho. Fui seu pediatra. Alguns minutos depois, eu tinha que lhe comunicar que seu filho tinha uma anomalia cardíaca incompatível com a vida. Passei a mão ao telefone, liguei para o bancário, seu gerente, e quase chantageando, exigi a presença do marido da senhora Olga. O filho morreu alguns dias depois, mas me tornei um amigo para sempre do casal a quem eu tinha propiciado a presença do marido numa hora angustiante. Após aquilo, me tornei um advogado das mulheres que tinham dificuldades no parto e que necessitavam da presença do seu marido. Só eu sei quanto é importante, numa hora para os demais filhos, a presença daquele que gerou junto um filho com a mulher. E confesso aos senhores constituintes com muita humildade que tive vergonha de apresentar a emenda na fase da subcomissão, na fase da comissão e na fase da sistematização. Mas Deus me ajudou com um caso muito particular no dia 14 de dezembro. 14 de dezembro de 1987, nasceu minha filha Ana Sofia. E para infelicidade minha mulher esteve à beira da morte e depois 3 semanas imobilizada no leito por um acidente anestésico. Senhor presidente Ulisses Guimarães, não havia no mundo, naquele instante, nenhuma Assembleia Nacional Constituinte, nenhum emprego, nenhum patrão, nada, nenhuma força do mundo que me tirasse do lado dela e dos meus filhos. Por algumas semanas, fui pai dedicado, fui amigo, aprendi a brincar, reaprendi a pintar, reaprendi a cantar, reaprendi a acompanhar Guilherme Guerra, Pedro Guerra, Maria Pia, Ana Sofia e minha mulher. Mão na mão, mão de marido, de pai, de companheiro, de homem responsável. Senhor presidente, minha emenda manda a lei fixar as condições em que o homem possa ter direito a ficar 8 dias no lado da sua esposa, dos seus filhos.
recebo com humildade a chacota e as gargalhadas. Mas quero que os senhores saibam que é uma emenda séria de quem viveu durante toda a sua vida esse problema. E não poderia deixar passar essa oportunidade da Assembleia Nacional Constituinte de impor uma vontade que tenho certeza é de todas as mulheres e de todos os homens com inteligência nesse país. Muito obrigado. A presidência... A presidência pede perdão se eventualmente a manifestação que teve possa ter sensibilizado o nobre deputado Alceni Guerra. O deputado Alceni Guerra sabe a estima, a admiração, o apreço que lhe tenho. Mais do que isso, o reconhecimento. Houve momentos na minha vida parlamentar difíceis em que ele, com muito destemor, e isso eu não poderei esquecer nunca, me trouxe a sua até afetuosa solidariedade. Não tive qualquer intuito, senão, no curso dos nossos trabalhos, trazer uma palavra que eu sei que não poderia prejudicar a proposição. Aliás, quero dizer que agora até me felicito, porque se isso não ocorresse, nós não teríamos tido a oportunidade de ver fulgurar o talento e a sinceridade até emocionante com que Sua Excelência defendeu a sua proposição. Peço-lhe escusas, meu nobre companheiro Alceni Guerra. Da emenda.